A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus vos abençoe. Amém? Vim mediante a esse vídeo, estou vindo mediante a esse vídeo fazer um trabalho inspirado por Deus, através das Escrituras Sagradas e da mensagem, colocando e tipificando o centurião Cornélio como pastor, e um homem que abria igrejas. Então quero fazer um trabalho baseado nisso. Um homem que abria igrejas, de cidade em cidade, assim por diante. Amém? Como fazem hoje, Os pastores abrem pontos de pregações e ministérios assim por diante. Então, centurião fazia isso, Ele começou aqui dizendo as escrituras onde ele começou. Ele começou em casa, fazendo esse trabalho. Então, quero estar colocando esse trabalho em pauta, colocando aqui e falando sobre isso, que Cornélio, é o tipo do pastor, e também o apóstolo São Pedro como o tipo do Espírito Santo. Amém? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 1, diz assim, o centurião Cornélio, E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Tá vendo? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Veja bem, então ele ajudava o povo. Esmola, na época, significa ajuda, Como hoje também, dar esmola é ajudar, E de contínuo orava a Deus, orava a Deus. Sempre estava em oração, era um homem de fé, um homem de oração. Este quase a hora nona do dia, que denomina as 3 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus, numa visão, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é o Senhor? Perguntou para o anjo, E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Mas veja bem, o anjo, ele estava olhando. O anjo era o tutor de Cornélio. O anjo dele ali, o tutor dele, olhando o seu trabalho, olhando o que ele estava fazendo, as esmolas que ele estava fazendo, E as orações. Então, Deus estava recebendo. Isso é maravilhoso. Agora, pois, envia homens a Jope, E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja bem. Então, o anjo deu a ordem para que ele mandasse os homens, buscasse o apóstolo Pedro. Vamos ver para que fins, Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Quer dizer, Pedro morava lá, no barquinho, lá no mar. Pedro sempre ficava na beira do mar, então a sua casa era lá. Isso é maravilhoso. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então, Cornélio foi, ele era o capitão ali da época, um superior, Então, ele fez isso, chamou 2 homens ali, chamou os homens ali e foram em busca de Pedro, Então, aqui no verso 24, continuando aqui no verso 24, a Bíblia nos relata assim, dizendo, e no dia imediato chegava a Cesareia, e Cornélio os estava esperando. Quer dizer, Cornélio já estava à espera de Pedro.
tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quer dizer, então sentaram todos eles ali, eu imagino, né, que montaram tudo ali, né, deve ter até montado um púlpito, algo assim, né, e todos sentados ali na casa, né, esperando, né, tanto como os parentes, como os amigos do centurião, né, do pastor centurião. Isso é maravilhoso, do pastor Cornélio. Amém? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e a recebê-lo. Quer dizer, foi de encontro, né, a Pedro, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha, isso é muito forte, irmãos e irmãs, ouvinte. Olha que Pedro diz a ele. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Quer dizer, tem muitos irmãos, muitas irmãs que não entendem, que levam os seus pastores que estão no auge aí, esses pastores que têm 11 igrejas, que têm 10 igrejas, que têm 5 igrejas, esses homens grandes, eles faltam ajoelhar no pé desses homens e adorar eles. Olha que o apóstolo Pedro disse, levanta-te, porque eu também sou homem. Quer dizer, não era digno para aquilo, não se deve fazer isso. Né? Tem um certo líder aí, falou para mim, leu nas escrituras que o homem tem que ter honra. Mas ele leu da maneira dele, né? Porque ele é antigo aí no campo ministerial. Eu disse, não, o homem não tem que ter honra. Quem tem que ter honra é o seu ministério. O ministério do homem, o ministério que está no homem. O homem é falho. O homem é pecador. O homem é falho. Então Pedro mostrou isso aqui. Porque nós, homens, nós erramos. Entendeu? Então o ministério que tem que ter honra. Dá honra ao ministério do homem, não ao homem. Amém? Então Pedro diz, né? Levanta, né? Levantou porque eu também sou homem. E falando ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito que um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se, né, a estrangeiros, quer dizer, fazer companheirismo, né, ali, né, fazer companheirismo, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Amém? Então, para os olhos de Deus, somos todos iguais. Né? Para os olhos de Deus. Não fazer exceção, né? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Tá vendo? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Quem estava dizendo isso? O apóstolo Pedro. Então, ele não foi contra o chamado ali. Não, na hora ele aceitou. Vamos lá. Né? E pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então Pedro queria saber, vamos lá, mas eu quero saber o motivo de que você está chamando eu lá, né? Do que você, centurião, mandou chamar eu, né? Qual que é o motivo? Mas o centurião sabia que foi o anjo que mandou, né? O centurião sabia, né? Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. No 30 aqui, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, né? Orando em minha casa, a hora 9, que é às 3. Amém? Então até às 3 ele estava jejuando e orando e pedindo para que Deus enviasse alguém ali, enviasse Pedro, né? Enviasse o homem de Deus lá. E ele já era um homem de Deus também, porque ele era temente a Deus, Cornélio, né? Porque ele era o líder daquela casa. Ele era o líder ali. Ele era o pastor local ali, né? Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ungida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus, né? Voltou-se a repetir novamente o anjo dizendo a Cornélio. Mas no 34 diz assim, ó, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que
que eles viram que aquilo era lícito, que judeu se ajuntasse com estrangeiro, é lícito. Por isso que não devemos falar mal dos nossos irmãos, não devemos falar mal da fé dos nossos irmãos. Cada um vai ter com Deus da maneira que ele está a viver essa palavra, essa Bíblia, essas mensagens, quem vive as mensagens. Amém? O importante é buscar, é continuar a buscar o reino de Deus. Isso é maravilhoso. E no 36 diz assim, ó, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então Pedro já veio introduzindo sempre o ministério de Jesus. Já veio introduzindo ali, mostrando, falando de Jesus. Que este é o Senhor de todos. Que Jesus era o Senhor de todos. Aí no 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, Virtude significa uma boa conduta, Veja bem, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tá vendo? Então Deus era com ele. Glória a Deus. No 42, irmãos, diz assim, e nos mandou pregar ao povo. Olha, interessante. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Então tinha que pregar o nome de Jesus. Pedro veio exortando, dizendo que era para pregar o nome de Jesus. João disse também que vinha um após ele. E os irmãos, as irmãs já conhecem essa passagem. Louvado seja Deus. E este dão testemunho todos os profetas. E a este dão testemunho todos os profetas, como está testemunhando até hoje, através dos profetas de Deus. Amém? De que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. Qual que é o nome? Senhor Jesus Cristo. Então, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Então, na mensagem, irmãos, irmãs, ouvinte, quem é o Espírito Santo? Essa mensagem do profeta desta era, essa mensagem aqui, ela nos relata no 99, no parágrafo 99, fizeram a pergunta assim, que é, então, o Espírito Santo? É o poder do alto. Não o poder de um bispo. Quer dizer, não o poder de um homem, Um grande homem aí da mensagem, Com esse monte de igreja aí que ele está tocando, Que ele está dando ceia, assim por diante, como que eles fazem aí, Indo em igreja, estabelecendo a ceia, a Santa Ceia do Senhor, Então são esses grandes homens aí. O poder, mas é o poder do alto, não o poder de um bispo, O bispo é o que eu vejo por cima, Como esses homens aí. Não o poder da igreja, Não o poder da igreja, mas é o poder do alto, que é o poder de Deus, do Espírito Santo. Mas na mesma mensagem, o que é o Espírito Santo, na mesma mensagem, no parágrafo 125, incrementando novamente aqui, veja bem o que o profeta nos diz. Entre os gentios havia um chamado Cornélio. Ele era um homem maravilhoso, pagava os dízimos, veja bem, pagava os dízimos, construía sinagogas para o povo. Ponto. Amém? Vírgula, melhor dizendo. Vamos comentar aqui. Então, quem construía sinagogas? Cornélio. Cornélio deu exemplo que ele construiu aqui, através dos seus parentes e amigos. Amém? Então ele construiu, ele era um pastor, ele era um líder ali. Só que ele precisava de um para instruir. Amém? Para que ele dê continuidade ali, ele precisava de um para instruir. Então veio quem? Pedro. Até então que Pedro veio, o que ele trouxe para aquele povo, para os parentes de Cornélio? O Espírito Santo. Acompanhou ele.
e ele trouxe para Cornélio e a sua família. E dali, Pedro ficou alguns dias, depois Pedro foi embora e Cornélio continuou com aquele ministério. Isso é maravilhoso. Amém? Continuando aqui. Então, construía sinagogas, né? Construía igreja para o povo. Respeitava Deus, temia Deus. Um bom homem. Bom presbiteriano, né? Metodista, batista ou outra coisa. Vê ou um da mensagem, né? Vamos se dizer. Um homem muito bom. Mas um dia disse Deus, ele é um bom homem, porém vou enviá-lo a uma reunião. Eu terei que enviar meu pregador aqui para lhe falar a respeito disto. Então, quem que Deus enviou? Quem que era o pregador? Era Pedro. Qual que era o motivo? Então Pedro veio e fez aquela reunião e trouxe, mostrou para eles ali quem é Jesus Cristo e quem estava no poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E diz aqui, ó, eu terei que enviar meu pregador aqui para lhe falar a respeito disto. Correto? Então ele viu a visão e disse, vá a Jope. O anjo diz a ele, vá a Jope, ali encontrarás a um chamado Simão, um curtidor. E tem um Simão Pedro. Ali, faça com que venha aqui ele e te mostrará o caminho, porque ele tem recebido algo. Então, o que Simão recebeu? O que ele recebeu? Isso é maravilhoso. Para nós finalizar aqui, a mensagem nos relata no 126. E enquanto Pedro estava ali, e Cornélio ia adorar aquele pregador. Como diz a Bíblia aqui, né? Pedro disse, levanta-te, pois eu sou um bispo, um homem, como és tu. E enquanto Pedro ainda lhes falava estas palavras, de como eles voltaram, e começaram as mesmas coisas que estou falando, como Deus prometeu, derramar o Espírito Santo. Amém? Enquanto ele falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sim, é isto que é o Espírito Santo. É isto que é o Espírito Santo. Para quem é ele? Claro. E todos eles se encheram do Espírito Santo. Então, Pedro é o tipo do Espírito Santo. Pedro introduzia, na época estava introduzindo o Espírito Santo nas sinagogas, da onde que Cornélio estabeleceu. Naquela sinagoga onde que Cornélio estabeleceu, na sua casa. Então, Pedro foi ali mostrar o poder de Deus, né? Por isso que Jesus mesmo diz que esses sinais seguirão os que crê, né? E tá, através de quem? Através do Espírito Santo. Então, tudo que fazemos é através do Espírito Santo. Se o homem de Deus te dá uma profecia, te falar algo e acontecer, é Deus, é o Espírito Santo. Se ele pôs as mãos em você e você foi curada, é Deus, é o Espírito Santo. Se ele discerne o Espírito que está em você e você receber, isso é o Espírito Santo. Se ele discerne aqui esse Espírito, é o Espírito Santo. Ele vai te falar, você está fazendo isso. Por isso que os 9 dons devem estar dentro da igreja, para limpar a igreja, né? Para limpar a igreja. Limpar do quem? Dos espíritos malignos. A gente luta contra o espírito. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades do ar. Então é isso. Os dons têm que estar trabalhando, mas certinho, corretamente, como diz a Bíblia. Como Paulo ensinou, como Pedro veio e trouxe, mostrou o Espírito Santo. Mostrou a chave é o Espírito Santo. Mostrou a chave para nós, né? Para nós receber essa chave, as 3 etapas da graça: justificação, santificação, depois o batismo com o Espírito Santo. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Creio que ajudará muita gente
esse ensinamento. Amém? Então, Cornélio, ele era o pastor da sua igreja local, né? E veio, né, o apóstolo Pedro, passou por ali e ensinou e trouxe a eles o Espírito Santo. E dali ficou alguns dias e assim por diante Pedro continuou a sua jornada. Como o apóstolo São Paulo também fazia esse procedimento. Mas ali ficou Cornélio, o pastor Cornélio, continuando aquele ministério maravilhoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Fica na paz do Senhor. Amém.